TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Com 379 votos, a Câmara dos Deputados aprovou em primeira discussão o texto base da reforma da Previdência. Registre-se que esta foi uma maioria extremamente robusta, surpreendendo inclusive o próprio governo. A partir de agora, o Brasil resolve estabelecer a idade mínima para se aposentar. 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E as demais diferenças por categorias que já estão sendo também aprovadas nos destaques que seguem as discussões pela Câmara, preparando já o segundo turno desta votação. Haverá também alteração nas alíquotas, que a partir de agora, em alguns casos, as alíquotas serão progressivas. Como fica efetivamente, para você que já está no mercado, a sua situação na aposentadoria? O que esta reforma vai trazer em termos objetivos de economia, no sentido do gasto mensal que o Brasil vem tendo com a Previdência. Para os deputados, 960 bilhões. Para o IFE, que é o Instituto de Finanças Independentes, dentro do Senado, esses valores são bem menores, chegam a 875 bilhões. O fato é que o Brasil precisa fazer uma reforma e o que se espera é que essa seja a menos danosa para a população. É o que se pode esperar. É para discutirmos estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para analisarmos os aspectos da Previdência, os aspectos políticos, nós temos aqui hoje, para nos ajudar a refletir sobre esses temas, os professores Rui Martinho Rodrigues, que integra aqui a nossa bancada de debatedores, o também professor Rômulo Leitão e o sociólogo e também professor Clésio Arruda. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Clésio Arruda, Rômulo Leitão e Rui Martinho Rodrigues, e vamos iniciar o programa, já agradecendo as participações dos senhores, colocando o tema da ordem do dia na sociedade brasileira. Na semana que passou, a Câmara dos Deputados, num esforço concentrado, aprovou em primeira discussão o texto base da reforma da Previdência, que prevê muitas alterações. Algumas delas, no editorial de abertura, nós já até mencionamos. Rapidamente, professor Rui, professor Rômulo e Clésio, o que representa esta aprovação desta reforma nos moldes em que aí está? Caminhamos efetivamente para uma reforma definitiva, substantiva, ou será apenas um paliativo que daqui a 5 anos vai exigir de novo que nos debrucemos sobre este problema? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que isso marca um protagonismo do Poder Legislativo como não víamos há muito tempo, se é que algum dia vimos. Né? Não sei se esse protagonismo é uma coisa espontânea ou se o Legislativo foi forçado a isso por ter sido cobrado, por ter sido acusado por ter sido chamado a assumir responsabilidades. Agora, por outro lado, eu gostaria de registrar também
que estamos tomando providências no Brasil, não para as eleições do ano que vem, mas pensando a longo prazo, que é uma coisa que poucas vezes fizemos, porque uma reforma dessa não produz resultados esse ano nem para o ano, né? Se fala em... começamos ouvindo falar em uma economia de 1 trilhão e alguma coisa. Agora já estamos falando em 800 bilhões e até 700 bilhões e as pessoas pensam que isso vai mudar. Talvez, esse ano, claro, 0 centavo de economia. Para o ano também, talvez não economize nada, porque isso vai produzindo economia na medida em que as pessoas vão deixando de se aposentar e tem uma fase de transição, e essa transição significa que não vai haver economia nos próximos anos. É uma coisa de longo prazo. E pensar num prazo maior do que o da próxima eleição no Brasil é uma novidade. Além disso, eu ressaltaria que fala-se agora em 800 bilhões, alguém já está falando em 700, mas acho que vai ser menos. Porque o Congresso, a Câmara dos Deputados, evitou temas polêmicos, emendas ou outras modificações mais polêmicas para aprovar o texto base, mas as questões polêmicas chegaram agora. Os destaques aprovados até hoje chegaram agora. Já desidratam ainda mais. E aí certamente vai haver mais desidratação. Professor Rômulo, o professor Rui traz aqui uma discussão na sua primeira fala, que eu julgo bastante importante, que foi esse reposicionamento, vamos chamar assim, do Congresso Nacional ante a sociedade brasileira nesse fato, né? Porque o Rodrigo Maia, goste ou não, o presidente da Câmara, avocou para si essa discussão e acredita-se, inclusive a própria imprensa está dando a ele os méritos por essa aprovação nesse tempo, e não só isso, com a maioria que conseguiu, surpreendendo inclusive o próprio governo. Como cientista político que o qual é a sua percepção? Caminhamos para um novo Congresso, para uma nova posição ante as questões do Estado brasileiro? Não sou tão otimista assim. Primeiro, queria cumprimentar os meus colegas de bancada, Arnaldo. Eu não quis dizer isso, que estávamos então, me referi a uma questão episódica. Eu acredito que, não tenha dúvida, eu concordo com o professor Rui, quando ele diz que o protagonismo do Congresso agora é bem patente. E esse protagonismo é uma questão de física. Ele ocupou um vácuo da renúncia que o governo fez em fazer um presidencialismo de coalizão, de tentar fazer uma base eleitoral. A votação foi acachapante, ou seja, 379 votos, foi muito, muito voto. Agora, não considero isso uma vitória do governo. Realmente, como está se reconhecendo, foi uma vitória do Congresso, do Rodrigo Maia. Porque, se você imaginar a oposição com 131 votos, ela ainda é maior do que a situação, a base eleitoral do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tem 70 deputados. A oposição tem 130. Essa votação de 379 não é do governo, é uma votação do Congresso. Daí o protagonismo que o professor Rui se refere. Não acredito, sinceramente, que isso seja um indicativo que você tem um novo Congresso. As emendas parlamentares foram liberadas nas últimas horas, bilhões de reais foram liberados para os deputados do Centrão para votarem essa medida. Isso aí ficou bem claro. Existe até uma ação do PSOL, considerando que foram pagas emendas sem laço, ou seja, espécie de pedalada lá da ex-ministra Dilma, que vai ser uma discussão que vai começar agora. Então, não vejo com tanto otimismo. Agora, como defensor do Poder Legislativo, eu acho que o Poder Legislativo tem que ter esse protagonismo, sim. O nosso modelo constitucional concentrou muita força no Congresso Nacional, na mesa diretora, nos líderes dos partidos. Então, o protagonismo é bem-vindo. Eu só não tenho otimismos de que esse protagonismo seja virtude e não uma circunstância política de um presidente não querer cooptar o Congresso. Essa é a minha avaliação inicial. Agora, a política vive de circunstância e nem se faz com virtude, né? Nem sempre. Professor Clésio, nessa mesma percepção, né, dessa
nova demonstração, dessa nova posição que o Congresso acaba de dar nesse instante. Eu não quero entrar no mérito, apenas para ressaltar. Temos duas reformas importantes, ou seja, temos mais duas oportunidades para que esse Congresso possa consolidar, inclusive, esse protagonismo, que é a reforma da Previdência e a reforma do Estado brasileiro, ou seja, o Pacto Federativo, que também já começam a tramitar paralelamente a isso. E serão duas reformas importantes complementares a essa. Qual é a tua percepção sobre essa posição do Congresso nesse instante? Mas, se pensar de mudança na aparência, porque na essência não, e o Rômulo colocou aqui já um fato que é concreto, né? Véspera da votação, a gente tem reunião do presidente da Câmara com o Executivo, né? E logo em seguida toda a liberação que estava aí meio travadas, né? Alguns reclamos de alguns deputados de alguns setores. Só ressaltando para o assinante que as emendas que foram liberadas são emendas obrigatórias, inclusive, pelo Congresso Nacional. Ele teria que repassá-las com a reforma da Previdência ou sem reforma da Previdência. Só para... Mas repassou antes. Repassou. Mas repassou. 48 horas, 72 horas Modificou só a data do Isso, repasse. isso. Né? Né? A gente E ficou dentro da previsão legal. trouxemos tudo para O que é uma mudança grande já na política brasileira, né? Mas trouxemos tudo para uma véspera de uma votação de algo extremamente importante, que eu acho que aí é que a gente deveria também discutir ainda, né, os princípios que levaram a essa reforma. Né? A gente fala muito da questão de que a crise econômica ela é resultante da reforma, e é justamente o contrário. Né? Toda essa discussão, né, que a gente deriva para a questão econômica, se você pegar, por exemplo, a questão do que a gente teve de contração de receita no período de 2014 para 2017, fica muito claro. Quer dizer, há uma crise econômica e a gente tem dificuldade de receita para a Previdência. Quer dizer, então a gente inverteu, como se nós estivéssemos agora saneando a questão da Previdência, e com isso a gente fosse ter um salto econômico, um crescimento econômico. Quer dizer, novamente, eu acho que é uma grande enganação, da mesma forma que aconteceu com a reforma do trabalho. Quer dizer, não vamos ter implicações em termos de melhoria econômica e muito menos de geração de trabalho e renda. Quer dizer, o caminho para isso seria outro. Né? Novamente, a gente reforça, numa discussão que acho que aqui com a Taliba nós chegamos a fazer, de que se discute muito pouco a receita. Né? A gente não discute, por exemplo, como se colocar os trabalhadores que estão aí na inatividade para serem formalizados e contribuírem para se aumentar a receita. Né? Uma questão que eu acho que é importante para a gente pensar em termos de longo prazo, né? Quer dizer, a possibilidade, inclusive, real de um empobrecimento e um distanciamento, né, de privilegiados e pessoas em situação de pobreza e miséria. Se nós pensarmos a forma como nós tínhamos anteriormente, os 60 anos com os 15 anos de contribuição para as mulheres e os homens, não, os 60 para o homem. Para os homens, 55 para as 55 mulheres. 55 para as mulheres. Quer dizer, essa mexida, ela vai levar uma inabilitação de um percentual altíssimo. Quer dizer, o que nós temos hoje de pessoas que conseguiram aceder, ter acesso à Previdência na condição que nós tínhamos até então, quer dizer, nós temos uma queda brutal, porque esses aí são aqueles que entram no sistema previdenciário, mas que são normalmente aqueles que estão muito em formalidade no trabalho, portanto, que não têm uma regularidade. Se bem que esses novos parâmetros são para aqueles que vão entrar no sistema a partir de agora. Os que já estão no mercado, tanto no regime especial como no regime geral, permanece como dantes. E tem as regras de transição. Tem transição para quem está perto. O que me preocupa é esta nova, porque provavelmente poucos alcançarão essa combinação. Porque quando a gente aumentou para o homem 65 e aumentou a contribuição para 20, nós estamos falando daqueles trabalhadores precarizados, os trabalhadores que estão em atividades que são sazonais e que não conseguem ter essa continuidade. Então isso não chega nunca. Então a possibilidade de você ter esse indivíduo aí na condição de miséria, aí, na mendicância, é altíssimo, tanto homens quanto mulheres. Agora, é preciso lembrar que essas pessoas que têm períodos alternativos com interrupção na contribuição já são hoje as pessoas que se aposentam mais tarde. Já são hoje, se aposentam mais tarde. Se aposentam mais tarde. Então não vai haver queda nesse aspecto. Ora, se eu aumento o tempo que ele vai ter que contribuir, que está trabalhando para contribuir, é claro que vai ter. Sim. Mas se a gente aumenta de 60 para 65 e a mulher de 60 para 62, o que já está programado aí é que do que hoje estaria, só 25% das mulheres conseguiriam. Mas essas pessoas já se aposentavam com mais idade do que isso. Agora, mas se você aumenta, a probabilidade de você aceder é menor. Agora, o que temos é que já houve uma corrida para a aposentadoria. Então, as pessoas que ainda não se aposentaram
também não se aposentariam nos próximos anos, ainda que não passasse As gerações a reforma, futuras é que porque houve terão já consequência quem disso. estava na condição de se aposentar já o fez. E outro aspecto que você ressaltou aí é de que, de fato, o desemprego gerado pela crise e a informalidade levam à queda da receita da Previdência. Mas o que se quer é uma Previdência menos vulnerável às recessões, às crises recessivas. Porque uma Previdência tão vulnerável às crises recessivas termina quebrando e tirando a possibilidade Então, Rui, do Poder Executivo teríamos investir. que discutir, dentro do sistema, por exemplo, você ter no judiciário o indivíduo que está aposentado tem uma remuneração superior a quem está trabalhando. Sim, sem dúvida. No legislativo, Sem dúvida. idem. Quando você iguala o teto do regime próprio e do regime geral, você está indo nessa direção. Pois é, E a nós não reforma estamos está indo nessa discutindo. direção. Mas não estamos discutindo essas questões. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e vou deixar aqui um tema. Posso, Quando eu voltar, eu quero começar com o professor Rômulo. Quero abrir o debate, o segundo bloco, na seguinte perspectiva. Diferentemente daquilo que o próprio governo tentou fazer passar para a população, a reforma da Previdência não é a panaceia para todos os nossos males. A reforma da Previdência, em maior ou menor grau, poderá, no horizonte de 10 anos, e o professor Rui já chamou a atenção que nesses 2 primeiros anos não acontece, não tem muita produção. É para resolver o problema fiscal que o Brasil tem hoje, ou seja, o déficit que o Brasil tem hoje, para complementar os fundos necessários para que se possa continuar pagando pensões e aposentadorias. Ponto. Essa economia de 1 trilhão e 300 bilhões, inicialmente anunciada pelo ministro Paulo Guedes, não pensamos que serão recursos novos que entrarão nos cofres do Estado. Não é assim. No horizonte de 10 anos, farsear essa economia que hoje já está sendo calculada em apenas 875 bilhões. Ele já perdeu 500 bilhões. Já perdeu 500 bilhões. E tem quem diga 724 agora. Pois é. 700, Tá. né? Então, só para que fique bem claro, que é para que não se compre gato por lebre, ou não nos enganemos. Quando voltarmos, professor Rômulo, eu quero sequenciar essa discussão numa outra perspectiva. Estados e municípios que ficaram de fora nesse primeiro momento, que terão que fazer suas reformas. Só para dar um dado, o Estado do Ceará, anualmente, banca, para suprir esse déficit, na realidade atual, com 1 bilhão e 400 milhões de reais ano. Ou seja, o Estado do Ceará. Imagine Rio Grande do Sul, que está quebrado, Rio de Janeiro e outros tantos. Minas. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje com as participações dos professores Rômulo Leitão, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Estamos discutindo, como não poderia deixar de ser, a pauta da sociedade brasileira, que foi a aprovação em primeira discussão do texto base da reforma da Previdência, que certamente pelos próximos meses será discutida nos botequins, nas salas de aula, nos meios acadêmicos e nas reuniões de diretoria das grandes corporações, certamente. Pelos servidores públicos, então, nem se fala. No encerramento do bloco, professor Rômulo, eu chamei a atenção para um fato importante, que foi a exclusão, nesse primeiro momento, de estados e municípios. Trabalha-se nesse instante, pelo menos são as informações que a gente tem, conversando com alguns senadores, que o Senado já trabalha um consenso para aprovar a reforma do jeito que ela passar pela Câmara, ou seja, do jeito que já foi aprovado, para não sofrer postergação e atraso. E, paralelamente a isso, apresentar-se-ia uma PEC para inclusão dos estados em paralelo. Mas isso só será possível se houver acordo com a maioria para fazê-lo. Como sempre. Não havendo esse acordo, para se votar assim, há uma possibilidade, é uma segunda discussão, para que o Senado reintroduza os estados e municípios já nesse projeto. Aí voltará para a Câmara outra vez, para novamente 2 rodadas de votação e de discussão. Aí nós vamos até chegar ao próximo recesso final do ano, para poder ter isso concluído. Eu quero colocar essa perspectiva. O que isso significa, essa exclusão dos estados e dos municípios, tomando-se por base que são os estados e municípios os primeiros entes que dão todo esse problema da Previdência no país. Eu queria fazer só uma observação. A gente é uma federação ou não é. Né? Não existe meia federação, mulher meio grávida, não existe. Você é uma federação ou não é. Às vezes a gente, eu digo, os poderes constituídos às vezes clamam mais independência dos estados e nessa circunstância agora exigem que os estados e municípios entrem no pacote para ser um desgaste só do Congresso Nacional. Eu vejo um dos governadores mais inflamados de Goiás, que eu me esqueço o nome, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Famosíssimo Ronaldo Caiado. Bom, você se elegeu, então tente convencer seu estado, tente convencer seus deputados estaduais a votar a reforma que é necessária. Eles estão terceirizando um desgaste. Os governadores estão terceirizando um desgaste. Se é uma federação, resolva seu problema na sua Assembleia. Aliás, aqui do Ceará, 11 deputados dos 22 votaram contra a reforma. Foi meio a meio. Foi meio a meio. Então, isso é uma questão política que tem que ser colocada, porque é um pouco cínico você transferir para os deputados federais um desgaste que você foi eleito sabendo daquele rombo. Ou o Ronaldo Caiado não sabia do rombo, ou o governador lá do Tucano lá do Rio Grande do Sul. Mas o Caiado está querendo fazer uma reforma lá em Goiás. Não, todos têm que fazer, mas estou dizendo, ele é um dos mais... Mas ele está tomando essa iniciativa de fazer que já lá em Goiás. viu que está difícil. Com relação à tramitação da PEC... Aliás, diga-se, o Ceará já iniciou sua reforma quando o ano passado aprovou na Assembleia Legislativa o aumento da alíquota de 11% para 14%. Já começou. Então, essa é uma questão que tem que ser posta. Houve realmente, com o empoderamento, como a gente falou, do Congresso, se fosse um Congresso que não tivesse com um certo grau de independência, ele não teria resistido à pressão dos governadores, resistiu à pressão dos governadores, rechaçou, dizendo que não ia colocar, e agora o Senado provavelmente vai incluir essa matéria na Constituição. Agora, eu acredito que por técnica legislativa ou estratégia, o interessante é aprovar a reforma e iniciar uma outra PEC. Agora, essa outra PEC vai ter que ir para a Câmara também. Parece que já há um acordo nesse sentido, de criar uma PEC paralela. Porque seria, do ponto de vista... Porque aí passa essa reforma, né? E começa outra reforma. Exatamente. Porque, e essa iniciada no Senado, que é a casa que reúne a representação dos estados da federação, dos 3 representantes, vai voltar também para a Câmara. Então, essa é uma questão, do ponto de vista da federação, eu acho muito complicado nesse momento você colocar isso. Eu sei, o rombo dos estados é de aproximadamente 90 bilhões, o rombo que os estados produzem.
Agora, independentemente de tudo isso que a gente está falando, a reforma da Previdência daqui a 15 anos vai ser necessária novamente, daqui a 20, 30, eu me lembro em 2003, quando fizeram a reforma da Previdência do governo Lula, colegas meus da Procuradoria preocupados, disseram, rapaz, quando a gente for se aposentar ainda vai ter uma ou duas reformas até lá, então não adianta se preocupar. A primeira já veio, né? Já veio a primeira das duas que eu previ, eu acredito que vou pegar a segunda ainda. Clésio Arruda, sobre esse mesmo tema, só uma explicação para o nosso assinante. O Estado Federado, ou seja, a Federação Brasileira, composta dos seus 26 estados, 26 e o Distrito Federal, e 5 mil municípios. 5.700 e alguns 5.570 municípios, pois é. Esse é o que compõe a federação. A federação implica em autonomia dos estados, autonomia dos municípios, enfim, como ele está. Mas tem também a opção, como por exemplo o nosso vizinho aqui do Chile, que é o Estado unitário, centralizador. Agora é que o Chile está trabalhando, tá, para para formatar um Estado federativo. Só para dar um exemplo. Então. Só que o Brasil tem uma federação que não é federação, como ressaltou o professor Rômulo, porque centraliza tudo na União, ou quase tudo, né? A partir, por exemplo, dos impostos. Né? Os estados e os municípios não legislam, por exemplo, sobre matérias financeiras. Isso é competência da União. Isso é uma das coisas que já distorce o princípio federativo. Né? É porque, na verdade, nós fomos um Estado unitário que descentralizamos. Os Estados Unidos eram 3 estados independentes que se juntaram. Então, da origem, a nossa origem, ou seja, você ser centralizado e começar a descentralizar é uma coisa. Você ser 13 colônias que transformaram-se em 13 estados e depois resolveram fazer Estados Unidos da América, então eles mantiveram... O movimento aqui é centrífugo. Exatamente. Eles mantiveram a independência, tanto que nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Limite para bebida, começa com tal idade, 21, 18, então tem essas particularidades. O que caracteriza exatamente essa autonomia. Né, que deve ter. Acho que trazendo a questão também, o período que a gente tem do governo militar, né, houve uma centralização maior ainda, né, principalmente da arrecadação de recursos e distribuição posterior. Quando a gente distribui o serviço, né, quando o serviço eles vêm para o Estado, ele vem o serviço e não vem a definição do recurso. Né? Então há uma certa... problemas ainda a serem discutidos. É uma assimetria, vamos chamar assim. Agora, não dá para a gente, embora com todos esses embrólios, não dá para a gente pensar que aí a questão da terceirização, né? Quer dizer, agora nós vamos ter os governadores também agindo como a gente assiste, né, no legislativo, né? Não arrogar para si, trazer para si suas responsabilidades. Né? Claro, fazer política tem bônus e muitos desgastes. Né? Então, é necessário que os governos, né, e aí eles tragam para si, discutam. Acho que o Ceará foi um exemplo disso, né, apesar e jamais uma reforma previdenciária vai satisfazer a todos os interesses. Né. Não vejo problema hoje com relação à aprovação, que foi uma questão que passou aí na sua fala, com relação à aprovação no Senado. Né. Acho que, inclusive, vai ser muito mais pacífico, até porque a gente tem uma representação, aí, digamos, de interesses empresariais mais forte no Senado, né? E o que está sinalizado na reforma é que a gente tem aí uma contribuição menor do setor empresarial. Né? Então, eu vejo aí que vai ser algo até muito mais tranquilo do que a gente assistiu agora na Câmara. Né? Há, inclusive, uma discussão aí que já corre paralelo de uma mini-reforma tributária que é interessante a gente acompanhar isso, porque isso pode trazer mais complicações para a Previdência. Quer dizer, a saída da contribuição empresarial, né, a gente pode esvaziar esses recursos e ter uma crise superior que a gente tinha até então, porque o que compromete é o pagamento das aposentadorias atuais. Quer dizer, essa é uma questão que tem que estar muito atento nas discussões que vão seguir. É uma questão, dentro do bojo dessa questão que a gente está discutindo aqui, que eu acho interessante a gente lembrar, é que eu estou achando a fragilidade do ministro da Economia, eu não sei como é o nome, o Paulo Guedes. Ministro da Economia mesmo. Ministro da Economia, né, que era fazenda. O superministro. Né? O superministro, toda a pauta que ele fazia questão de aprovar não foi aprovada. Né? O benefício continuado, a capitalização, uma série de coisas não foi
foi afastado na A Câmara. aposentadoria rural e o BPC, que é o benefício continuado, permanecem como dantes. Então, isso aí fragilizou politicamente o ministro. Eu não vejo muita capacidade de articulação política do ministro, não vejo um plano do ministro fora essa reforma da Previdência, para além da reforma da Previdência. A proposta de emenda tributária que estão discutindo lá já estava tramitando na Câmara dos Deputados, não é a que ele quer, então já ficou bem claro. O ministro não tem nenhuma medida anticíclica para suspender esse ciclo de desemprego, você não vê nenhuma proposta. Absolutamente vê só aquela proposta de vou vender os palácios, tem um vídeo aí no YouTube, vou vender até os palácios, aquela visão simplista de vamos vender tudo que vai voltar. Então eu acho que a única função dele era destravar essa recessão, fazer com que a economia voltasse. Ele não está conseguindo, nem vai conseguir imediatamente após a reforma da Previdência. Então, o que eu estou vendo é que ele vai se tornar inútil para o mercado. Do ponto de vista político, o mercado aposta no ministro da Economia e um governo desastrado como esse, com o ministro da Economia sendo um lame duck, que é um pato manco, sem condições de impor sua agenda e impor reformas, ele vai perder a utilidade. É uma preocupação que eu estava vendo com a reforma da Previdência. Aliás, o que você disse é tão verdade, professor Rui, que ele saiu de cena. Ele era o homem de maior visibilidade midiática do governo e no momento mais importante, mais sensível, ele saiu de cena. O secretário nacional da Previdência foi que assumiu esse protagonismo. Pois não, professor Rui? Nós falamos aqui em algumas coisas muito importantes. Uma é sobre federalismo. E o que nós temos tido nos últimos anos somos federação para fazer dívida. E somos Estado unitário para o governo central pagar a dívida. Esse é que é o problema. Então, estão querendo terceirizar? Não. Estão querendo, primeiro, manter esse discurso demagógico, dizendo que não tem déficit, que não é preciso fazer reforma, mas querendo que o outro faça. Quem é o outro? O Poder Federal. Então ficam os estados quebrados, dizendo, não, eu sou contra a reforma, mas estou doido que o governo faça sem eu assumir a responsabilidade. Isso é demagogia, é a velha demagogia. Né? E desde... o que você disse, me permite só para reforçar para o assinante, o governador Wellington Dias, governador do PT, aqui do estado do Piauí, ficou lá reverberando, apoiando a reforma e tudo. A mulher dele é deputada federal e ela votou contra. Votando contra. É sabendo que o outro vai fazer porque é preciso e eu não faço. É aquela história. Eu acho que, de certo modo, o Congresso está pensando mais na próxima geração do que na próxima eleição. Mas tem essa parcela do Congresso que está pensando só na próxima eleição. Né? Agora, temos aí um outro aspecto. Desde que fizemos uma Constituição em 88, que muita coisa foi transferida para os estados, na repartição das receitas da União. E a saída da União ficou sem dinheiro. E aí, o resultado, a União criou algumas formas de tributo que não são repartidas. Exatamente, as contribuições. Não se criou um tributo no Brasil desde 88, só contribuição que não divide. A União teve que criar muitas contribuições, porque tinha transferido tudo para os estados. Não é? Agora, outra coisa é se temos ou não temos política anticíclica. Tem umas promessas aí. Primeiro porque tem uma certa harmonia no entendimento econômico desse governo, porque foi criado um ministério que coordena praticamente todos os setores da economia, que é uma visão de economia monetária. Então, isso transfere muita coisa para o Banco Central. E o Banco Central já está pensando, primeiro, em diminuir o depósito compulsório dos bancos, jogando aí alguns bilhões no mercado. Que todo governo fez. Isso é medida anticíclica. Não é? E ainda temos aí uns 450 bilhões de depósito compulsório, e com essa reforma da Previdência e outras medidas que inspirem confiança na economia, poderiam se deslocar até, a longo prazo, 100 bilhões seriam liberados. Isso não apenas iria aumentar a liquidez do mercado, como poderia apressar ainda mais a queda de juros. Porque nós temos um quadro à beira da recessão, com desemprego e com capacidade ociosa do parque industrial, então a ideia é ter medida anticíclica mesmo, e a principal medida anticíclica seria a derrubada dos juros.
que, passada essa reforma, ele já deve começar a cair de novo, né? E que já são os mais baixos da história. Então, mas não adianta porque está parada a economia. A inflação está baixa porque está parada a economia. Por isso mesmo, há essas duas possibilidades na área monetária. De baixar. Né? Além disso, há a ideia de aumentar investimento. O governo não tem dinheiro para investir, mas a ideia é abrir espaço para a iniciativa privada investir. E já está se anunciando aí uma grande quantidade de concessões na área de rodovias, aeroportos, ferrovias, portos. E isso é medida anticíclica. Mas a concessão, isso aí, se você vai conceder uma obra já existente, uma estrada, você não está criando. Não, meu amigo. É a transferência. Não, meu amigo, deixa-me lhe explicar. Se você tem uma BR-101 que só duplicou, só completou o trecho de Recife a Natal, mas do Recife até o Rio de Janeiro ela está parada, e se você conseguir investir só nessa BR alguns bilhões de reais, outro na BR-116, outro na rodovia Belo Horizonte-Vitória, outro em tantas outras rodovias, você injeta bilhões de reais na economia e abre emprego. E se você faz isso em 10, 15, 20 aeroportos, e se você faz isso em 5, 6 portos, e se você faz isso em várias redes ferroviárias... Isso na modalidade de PPI, né? Sim. Para que a iniciativa privada possa ou de concessão. A empresa passa a ter a concessão de explorar aquele trecho naquela rodovia. Você está dizendo que esse governo vai investir agora em obras e infraestrutura. Ele não vai investir. Ele não vai até agora investir. Não vi nenhuma promessa nesse sentido. Ele vai chamar a iniciativa privada para investir. A iniciativa privada, com seus recursos próprios, vai realizar o investimento. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, porque a produção já nos informa que esse tempo desse segundo bloco se esgotou. No terceiro bloco, eu quero colocar, ainda na reforma, um ponto que ficou de fora, que foi, por exemplo, a menina dos olhos, a grande vedete do ministro da Economia, Paulo Guedes, que era o sistema de capitalização. Só que ele queria o sistema de capitalização, do jeito que ele propôs, individual, sem a contraparte do empregador. E isso fez com que o Congresso tirasse essa oportunidade. Quer dizer, pior do que não ter, do que fazer a capitalização unilateral, só do cidadão, sobretudo para os jovens que vão começar agora e poderiam fazer sua própria previdência, é não oferecer à sociedade, é isso que eu quero colocar para vocês, a oportunidade de ter mais um meio, que é pela capitalização. Mas ela tem. Um instante só, a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, hoje com a participação dos professores Rômulo Leitão, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo a aprovação em primeiro turno do texto base da Previdência Social no Brasil. Bom, somos, historicamente, uma sociedade sem poupança, ou de baixa poupança.
E uma sociedade sem poupança, como é a nossa, tem as dificuldades tradicionais pela ausência dessa poupança para poder fazer os investimentos, criar as infraestruturas necessárias que o Brasil precisa. O professor Rui deu exemplo aqui de 3 estradas, só para que o assinante possa compreender. O ministro Paulo Guedes, na sua proposta original, propunha um sistema de capitalização, tirou a contrapartida do empregador, deixou só do cidadão, e usava como argumento o aumento de poupança no Brasil. Isso ficou de fora. Rômulo Leitão, isso foi ruim para o Brasil tirar essa oportunidade do ponto de vista público, porque privado já existem as previdências complementares. Qual é a sua visão sobre isso? Meus conhecimentos sobre essa questão são parcos, mas o Chile não deu certo. Ou seja, o que foi feito no Chile, que eu não sei se é exatamente o que ele propunha, que era o modelo de capitalização, o governo agora tem que injetar a dinheiro de brasileiro, aposentadorias de R$400 hoje, que o governo complementa. No Chile não deu certo. Eu realmente não tenho como avaliar. Agora, a mim me parece que ele tinha uma pretensão de pegar essa carteira e vender para o mercado. Ou seja, os bancos iam ficar com todos esses recursos. Ele tem uma proposta claramente, explicitamente, de diminuir o Estado ao menor possível. A Escola de Chicago, que muitos de lá já reviram a posição do doutorado do ministro há 30, 35, 40 Muitos anos dos atrás. Alunos dele já mudaram. Ou seja, ele é Milton Friedman daquela época, na minha percepção, sem ser economista. Então, eu acredito que essa retirada da capitalização da reforma da Previdência, eu achei boa. Essa retirada foi uma boa medida, o Congresso não passou. Aquilo não, como você falou, não existe uma cultura de capitalização do brasileiro, de poupança do brasileiro. Então, achei uma boa. Acredito que a gente não falou aqui dessa reforma, até porque eu não gosto de falar de processo que ainda não terminou. Ainda tem uma segunda votação, tem destaque, tem um Senado, mas houve benefícios para categorias privilegiadas, para o agronegócio, que é um setor que produz, mas teve alguns benefícios. Teve benefício para o setor financeiro de alguns, ou seja, houve várias categorias que foram beneficiadas a reforma até aqui. E eu acho que há uma contradição entre o que está se dizendo na imprensa da reforma e o que está se vendo na prática. Então, dentro desse bojo, eu acredito que foi interessante. Porque o trabalhador não foi beneficiado. Não. Com relação à propensão a poupar ou propensão a gastar, quem tem grande propensão a poupar são os asiáticos. Inclusive, há quem diga, não, nós temos uma baixa propensão a poupar porque temos renda baixa. Mas ninguém era mais pobre do que os coreanos do Sul, quando tinham alta propensão. Já tinham alta propensão. Na década de 70 agora. Taiwan agora não é mais pobre, mas quando era pobre, saiu da pobreza porque tinha uma alta propensão a poupar. Chegaram a poupar até 40% do produto interno bruto, o que é uma loucura. A China chegou a fazer isso. E Taiwan e Coreia do Sul um pouco menos. O resultado está aí hoje. O resultado está aí. E o ministro pensa em estimular a propensão a poupar. E um dos caminhos para isso é via Previdência. A China chegou a poupar 40% do produto interno bruto porque era uma coisa muito mais radical. Não tinha Previdência. Aí, como você estava dizendo, cada cidadão tinha que fazer a sua Previdência. Qual é a vantagem de ter um sistema regulamentado, geral, para todo mundo? É não deixar o cidadão na mão do técnico em investimento, do orientador de investimento, que tem interesse na parte que vai ser o banco. Né? E as pessoas desconfiam do ministro, porque ele já foi banqueiro ou tem interesse com isso, mas é quem está deblaterando contra a concentração bancária no Brasil. Está prometendo dividir bancos, porque, de fato, a concentração bancária no Brasil é muito grande e é uma das razões de termos juros altos. É claro que não é a principal, não é a única nem a principal, mas é uma das razões. Além disso, é preciso considerar que a gente, quando fala em sistema de capitalização, sempre lembra do Chile. Embora a Polônia tenha, a Hungria tem, a Itália tem, a Austrália tem, Estados Unidos tem, mas a gente só lembra do Chile porque se criou uma lenda no Brasil que no Chile foi um desastre. Mas eu não sei que desastre foi esse. Que o governo socialista da Bacelar, que já passou 2 vezes pelo governo, não mudou uma vírgula.
quem era contra, como os governadores aqui são contra. Mas lá não tem que complementar? Sim, mas veja bem, aqui não tinha. Quem era contra, como alguns governadores aqui são contra, quando chegou no poder disse, não, mas deixa aí mesmo, porque nós somos contra, mas o negócio é bom. Né? Vamos dizer que somos contra, mas não vamos mexer não, porque o negócio é bom. Aqui falando baixinho entre nós, o negócio é bom. Agora, é um desastre. Chegou-se até a dizer que estava dando suicídio. Mas a taxa de suicídio do Chile é a metade da taxa de suicídio no Brasil, que tem um sistema bom. Né? Agora vejamos. O governo está complementando. Depois de 30 anos, há necessidade de algum ajuste. Mas é exatamente a geração que começou. É claro que não se faz nenhuma reforma de previdência para o resto da vida. Mas pelo menos porque tem mudança de dinâmica demográfica. Porque teve uma crise do cobre, e o Chile vive em grande parte do cobre. Quando veio a crise de 2008, teve uma crise do cobre que mexeu com o rendimento dessas coisas. Então, é claro que é preciso fazer ajustes. Mas o sistema está precisando de ajuste, complementação do Estado. Uma coisa é o Estado complementar, outra coisa é o Estado pagar tudo, como está acontecendo no talvez Brasil. O próprio ministro tenha escolhido o modelo errado para se mas referenciar. Não é o Estado que paga tudo, é a metade da contribuição do empregado. Não é o Estado que paga. Quando a Previdência Pública, a metade da contribuição é do empregado, a metade do empregador. Sim. Mas o empregador, o Estado gere. Mas o empregador do regime próprio é o Estado. E está pagando tudo. E a grande despesa é o regime próprio. Não é pensão, é outra coisa. Aposentadorias e pensões. Porque pensão, ok, mas aposentadoria, a metade da contribuição é do trabalhador e metade é do Sim, empregador. mas essa contribuição não é capitalizada. Então, essa contribuição desapareceu. As nossas aposentadorias... bicicleta, é a geração futura. Isso aí não tem um centavo do que nós contribuímos. A geração... Quem está pagando é o Estado. É o atual pagando o aposentado. Quem está pagando é o poder público. Deixa eu colocar aqui o Clésio rapidinho nessa discussão. Eu queria voltar logo para a questão atual que ficou aqui me azucrinando. Né? A gente tem 80% dessa população brasileira que está aí abaixo de 2 salários mínimos. Queria que ele, trabalhador com 2 salários mínimos, me explicasse como é que vai conseguir fazer poupança. Quer dizer, esse é o grande problema desse país. A gente tem uma concentração de renda enorme. Né? E nessa concentração de renda enorme, a gente ainda tem uma política tributária que favorece quem está com essa concentração de renda. A gente tem um indivíduo com até 2 salários mínimos e paga sobre o consumo um imposto que compromete, inclusive, a sua própria sobrevivência. Né? Então, como pensar em fazer poupança nesse país se a gente não discute, por exemplo, tributação de rico? Quer dizer, eu vou tirar do indivíduo que é assalariado para fazer isso? Pergunta para o coreano do Sul que ele te responde como foi que ele fez poupança. Provavelmente não foi do trabalhador. Né? Eu acho que é porque a gente aqui no Brasil, a gente tem uma questão que é muito parecida com aquela que o cearense conhece, né? Que o Zé saiu do mato e o mato não saiu do Zé. No Brasil, o brasileiro saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu da mentalidade do brasileiro. Quer dizer, a gente faz reforma para aumentar a exploração do trabalhador. Esse é o caminho que a gente está adotando com essas reformas. Como que você tem uma tabela progressiva, rapaz? Tabela progressiva do imposto de renda que para não, em a tabela progressiva da Previdência, que está vindo na reforma. As alíquotas agora serão progressivas. A tabela progressiva não onera quem ganha menos. Pelo contrário, onera quem ganha mais e desonera quem ganha menos. O trabalhador que já está com esse rendimento de um salário mínimo aumentando para vai pagar uma alíquota menor. Anos. Ele pagava 11%, quem ganha menos de 2 salários mínimos vai pagar 7%. E vai diminui adquirir 4%. Vai adquirir o direito com 40 anos. Quem é esse trabalhador assalariado que chega a 40 anos de contribuição? Diminui em 4%. Não chega lá, mas ele vai contribuir para quem tem uma renda maior, porque ele morre antes. Só dá tempo quem começa como criança, então lá infantil. Aí tudo bem. Deixa eu colocar aqui, nós estamos chegando para o final do programa, certamente esse é um tema extremamente sensível e com vários ângulos de percepção. Nós não temos a pretensão aqui de esgotar, até não poderíamos, era impossível. A nossa ideia é fomentar esse debate, essa discussão nessa perspectiva, nesse nível, ouvindo as visões diferentes aqui colocadas. Eu queria colocar rapidamente no programa essa ideia que o presidente anunciou na semana que passou, de nomear o seu filho embaixador em Washington. A Embaixada de Washington, para todos os países do mundo, é a principal embaixada, e certamente no Brasil, mais ainda pela situação que há no Brasil nesse instante. O presidente, a Embaixada do Brasil em Washington está vaga desde abril, ele deixou vaga, e ontem semana que passou, anunciou que tem intenção de nomear o seu filho para embaixador. E disse mais, porque deu como
características importantes para essa nomeação, o fato do filho dele falar bem inglês, bem espanhol e ser amigo dos filhos do Trump. Eu não sei de onde vem a amizade, porque ele foi agora recente, mas tudo bem. Isso gerou, obviamente, que está gerando muita discussão, até a parte da mídia que defende o presidente Bolsonaro está mostrando para ele que isso é um erro. É um erro porque, muito menos pelo nepotismo, mas pela geopolítica que está em curso, inclusive no próprio Estados Unidos, onde disputa uma eleição e toda eleição tem risco. E o Trump pode perder a eleição para os democratas, e aí como é que fica depois isso? Sem contar que você vai nomear um filho e você pode demitir um filho, o filho é inadmitível. Como é inadmissível. É demitível. Inadmitível. Inadmitível. Como dizia o nosso saudoso Roberto Martins Rodrigues, é uma das coisas. Nunca contrate quem você não pode demitir. Nunca dê trabalho para um desocupado e nunca negue uma fama. Eu me lembro que ele falava isso. Professor? Eu acho que ele não tem qualificação alguma para ser embaixador, em primeiro lugar. A qualificação, apesar dele ter tido 1.800.000 votos, e porque ele teve 1.800.000 votos, ele devia pensar 2 vezes antes de aceitar um cargo desse. Você, com 6 meses de mandato, ter que renunciar a essa carrada de votos, o deputado federal mais votado do Brasil na história. Você só perdeu para a Janaína Pascoal, não foi para deputado estadual. Ou seja, é você entregar um mandato com 7 meses de mandato e negar o voto de 1.800.000 pessoas. Para além da falta de qualificação técnica, qualificação política, pelo visto, ele tem, que ele teve uma carrada de votos, então a gente tem que respeitar, apesar de tudo. Eu não acho que ele tenha qualificação técnica para assumir uma embaixada dessa importância, nem qualquer outra embaixada dessa importância. Agora, se o chanceler é aquele Ernesto Araújo, então eu acho ele melhor do que o Ernesto até. Professor Clésio, o Romulo sintetizou bem. Tanto é que nós todos rimos aqui na bancada. Olha, é uma questão sensível, né? Porque a gente tem hoje o mundo polarizado aí numa disputa, né, geopolítica, Estados Unidos, China, né? Então esses 2 países, né, e o bloco europeu também, né? Quer dizer, tem que pensar numa representação do país que tenha facilidade de negociação, né? Que tenha conhecimento técnico, né? Que tenha uma boa formação, inclusive conhecendo o Estado por todos os seus, né? Pelo legislativo, pelo executivo, né? Aqui no Brasil, aqui no Ceará, a gente fala, ele não sabe nem andar em Brasília, ele vai saber andar em Washington. No Washington, andar, né? Que diga ter acesso a essas coisas. Então, é uma questão, nós temos uma relação comercial aí que é importante, né? E que sensível, né? Discussões sérias. Os Estados Unidos busca proteção, por exemplo, dos seus produtos agrícolas, né? Briga com isto. Quer dizer, como é que quebrar essas barreiras, né? É um negócio complicadíssimo, inclusive, né? Para quem o apoia, né? Quer dizer, o grupo empresarial, até mesmo o pessoal da agricultura, que tem um apoio forte aí ao governo, tem um risco sério com uma representação dessa, né? Só um dado aqui. O presidente esperou ele fazer 35 anos, que é a idade mínima, né? Que se deu agora semana passada para indicar. Ele estava sem indicação porque a idade mínima era 35. Então isso aqui já é um planejamento, não foi algo... É um menino que trabalha, né? E há uma súmula. Eu já tinha ouvido falar nisso antes da eleição, né? Uhum. Porque parece-me que há uma ideia de buscar uma articulação internacional com uma tendência... David Bannon. Com uma tendência que está no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, em vários países, há uma tendência. Agora, de fato, as colocações do Rômulo foram muito procedentes, né? Quer dizer, alguém que foi eleito e renuncia ao mandato com pouco tempo, e alguém que não sei se tem habilidade, porque pode até não ter conhecimento técnico, eu acho que não seria impedimento, porque é cargo político e ele deve ter assessores com capacidade técnica na embaixada. Mas é preciso saber se é alguém que ouve assessores capacitados. E às vezes eu tenho a impressão que o núcleo duro, ideologicamente falando, do governo não está muito aberto a ouvir ninguém, né? Por algumas coisas que têm sido feitas aí, inclusive se atritando com pessoas de confiança, como o general Santos Cruz, que tinha uma amizade de mais de 40 anos e tal. E o perigo é que seja uma pessoa que não ouve ninguém. A autossuficiência de quem não é muito qualificado. E tem um problema que, na época que eu estudei em administração, se dizia que
problema não era o incompetente. O problema é o incompetente diligente, cheio de iniciativas. E isso pode ser, de fato, um problema. Eu acho que não é uma boa escolha sob nenhum ponto de vista. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Agradecendo desde já a você, assinante, pela sua atenção, a sua audiência, com o convite para um próximo observatório. Agradecendo aos professores Rômulo Leitão, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. E o convite para nos próximos debatermos aqui os assuntos que fazem a pauta regional e nacional. Não falta, verdade. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.